Olá, olá, sejam todos bem-vindos a essa live. Convido vocês para mais um projeto que inicia hoje, para que vocês possam conhecer o meu trabalho, como eu cheguei até aqui, de que forma acontece os atendimentos, de que forma, porquê das avaliações, muitas perguntas e muitas respostas que foram deixadas também, né, nas perguntas, nas enquetes. Isso nós já estamos avaliando faz mais ou menos um mês, tá? Para que nós possamos agora, realmente, com muitos pedidos, muitas pessoas, porque eu inicio e paro com uma sequência de lives, né? E agora é um projeto que, na verdade, toda segunda-feira eu vou iniciar sempre às 19h30 live. Tanto de pergunta quanto respostas, temas também. Convido vocês para que deixem também alguns temas para que vocês possam participar, tá? Dessas lives, mas criteriosamente, a partir de novembro, hoje é primeira segunda-feira de novembro, é um projeto novo, né? Para que nós possamos sempre estar falando um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e muito mais, tá? Conhecer, ter dúvidas, responder muitas perguntas, muitas dúvidas aí que surgiram, né? Sobre o que é neuropsicopedagogia e o que acontece, né? Eu convido vocês para que aí embaixo, sabe, onde tem aquele aviãozinho, convide mais pessoas para participar, chame mais pessoas para estar aqui nessa live, que hoje tem muita informação. Boa noite, Flávia, muito obrigada. Boa noite, Maia. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Rosângela, minha mãe, né? Boa noite a todos que estão aqui participando, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar essa live com muito carinho. E agora eu também vou, ó, ali no aviãozinho, vamos convidar pessoas, vamos chamar muitas pessoas para saber dessas informações, vamos compartilhar para que eles possam participar. Vamos lá? Todo mundo comigo agora? Vamos lá, participando e convidando pessoas para estarem aqui, tá bom? Para que saibam um pouquinho sobre a neuropsicopedagoga Fabiana. Tem muitas histórias legais, muito conhecimento, muita informação e eu convido vocês, tá? E tem mais uma. Convido vocês também a participar de todas as minhas redes sociais, também no YouTube, agora novidade, no TikTok, na página do Facebook, entre outras, tá? Convido vocês a participarem também. Bora lá começar então essa live. Hoje eu vou falar um pouquinho do que é, né, o porquê da neuropsicopedagogia. E tem até uma pergunta que eu inicio, né? Eu vou contar como é o meu nome, vou falar tudo o que acontece, quais as minhas formações. É como se fosse uma entrevista, né? Vou iniciar para quem não me conhece, já entender de onde eu surgi, que eu não caí de paraquedas aqui nesse momento, né? Que já faz algum tempo que eu estou nas redes sociais falando sobre isso, só que agora com propriedade, né? Mais ainda desse tema, tá? Então, meu nome é Fabiana Coelho. Eu sou pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica institucional. Por quê? E hoje eu atuo no meu espaço Repensando um Olhar, e eu atuo como especialista em avaliações, intervenções e reabilitações cognitivas. Ah, Fabiana, o que seria isso? Na verdade, as avaliações e as intervenções e a reabilitação cognitiva, ela tá dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? E o público-alvo que eu atendo, né, lá no meu espaço, que eu convido vocês a conhecerem, tá? Eu atendo crianças, adolescentes, jovens, adultos também, e alguns idosos que estão chegando também para poder se conhecer e entender o mecanismo dos transtornos do neurodesenvolvimento. E hoje eu vou falar um pouco do que é,
como acontece, de onde surgiu essa palavra transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Eu só estou fazendo uma breve apresentação de quem é a Fabiana Coelho, que ela não surgiu de paraquedas aqui nas redes sociais falando sobre avaliações, tá bom? E eu convido vocês a entenderem um pouquinho mais. E o que é? E o porquê do meu trabalho? Eu não atendo só pessoas portadoras, né, de algum transtorno. Todos os pacientes chegam a mim e o meu trabalho, a minha especialidade agora, atual na verdade, é não ajudar somente as pessoas diagnosticadas, mas também as não, né? Que os tais dos típicos e atípicos, né? Então, assim, eu não atendo somente as pessoas ou as crianças, os adultos, os jovens, o adolescente que já tenham um diagnóstico, mas que também não. Por que isso? Porque realmente as pessoas chegam até o meu consultório ou as redes sociais perguntam ou por todos os meios de comunicação para entender sua rotina, para entender o porquê de alguns prejuízos. Digo prejuízos, né? Muitas pessoas me perguntam, mas o que é prejuízo? Na verdade, quando eu cito prejuízos, é onde moram as dificuldades de algumas áreas da nossa vida que não está desenvolvida. Que a gente precisa criar estratégias, mecanismos, habilidades, reabilitar para que isso possa proceder ou que aconteça naturalmente. Que a gente reaprenda, reabilite, né, as nossas habilidades. E todos nós, seres humanos, precisamos, desde criança até o adulto, tá? Então, o que acontece? Nesses atendimentos, né, voltando à minha especificidade, eu atendo também portadores ou não de transtornos, como déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, transtorno do espectro autista, e também os transtornos de aprendizagem. Dentro dos transtornos dos transtornos do neurodesenvolvimento, é uma palavra tão grande que às vezes eu me enrolo para falar. Então, assim, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, tem 16 transtornos que contribuem para esse único transtorno, tá? Então, nós falamos muito de transtornos de aprendizagem, TDAH, transtorno do espectro autista e muitos outros que as pessoas ainda não reconhecem, mas dentro deles há muitos. Mais uma dúvida. Mas você faz avaliação, você dá o diagnóstico, você procede com o diagnóstico, você pode apresentar um diagnóstico? Não. Por que eu falo sobre a avaliação? A avaliação é como assim, eu sempre uso o exemplo. Eu, como professora há 27 anos na área da educação, eu sempre falo, como eu vou saber se o meu aluno está recebendo a informação, se ele está tendo aquela recepção e aquela conexão efetiva de aprendizagem, se ele está captando, né? Trazendo para as palavras mais fáceis. Se a criança está captando o aprendizado para que ele possa transcrever, para que ele possa trazer para o concreto, escrever, vivenciar, entender, compreender, é só através da avaliação. Mas você vai avaliar somente na escrita? Não. Eu avalio o meu paciente desde o momento que ele entra dentro do meu consultório. Por quê? Porque o principal dentro da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, o que nós trabalhamos, o que é o nosso foco de trabalho e o nosso maior desenvolvimento dentro das habilidades e também quebrando paradigmas, né? Que é a aprendizagem. Mas tem um adendo aí. Muitas pessoas me questionam, mas você não é psicóloga para poder avaliar dentro de algumas especificidades ou de alguns protocolos, né? Então, assim, dentro dos protocolos que eu trabalho,
eles são protocolos não restritos. Por que eu digo não restritos? Porque ele também pode ser aplicado por outras especialidades dentro da área da educação, né? Então, ele não tem uma restrição. Claro que eu tenho alguns protocolos que está dentro da psicopedagogia e dentro da área da neuropsicopedagogia, tá? Então, ele tem alguns restritos à nossa área, porém, a grande maioria, ele é aberto, né? Então, qualquer pessoa pode aplicar. Porém, se não tiver apta a corrigir, é a mesma coisa de aplicar algo que você não entende. Como que você vai chegar ao resultado, a um denominador comum, tá? Mas assim, é aberto a qualquer pessoa que queira aplicar essas avaliações. Porém, alguns protocolos, eles têm um custo alto e muitas pessoas, né, não vão adquirir assim para aplicar de qualquer forma. Porém, esses protocolos eu tenho dentro do meu espaço, no meu ambiente de avaliação, de intervenção e de reabilitação cognitiva, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho também para que vocês entendam, né? Que senão vai ser a Fabiana doida que chegou aqui e tá falando sobre os atendimentos, sobre isso, sobre aquilo, mas o que é transtornos do neurodesenvolvimento? Eu preciso explicar para vocês, para que vocês entendam, até que eu possa, né, trazer para vocês dentro da neuropsicopedagogia, tá? Então eu trouxe uma colinha aqui para mim poder não me perder, claro, e depois eu explico por que eu não posso me perder, tem que ter uma sequência, tá? O que é e como ocorre os transtornos do neurodesenvolvimento, para que vocês entendam e compreendam por que eu estou falando sobre isso. Eles são problemas neurobiológicos que têm início durante a gestação, tá? E que tem por diferentes fatores, ou seja, genéticas, traumas ou exposições ambientais. Quando eu digo assim, genética é herdado. Traumas traumas que ocorreram antes, durante a gestação e pós a gestação. Porque no momento que o bebê ele está sendo amamentado, e também tudo que acontece à sua volta também pode ser traumas. Ele sente, ele vivencia e as pessoas pensam que eles não entendem, porém eles entendem, tá? Então assim, tudo isso também caracteriza alguns prejuízos. E algo que pode sair também do planejado durante a gestação, tá? Retomando então, são fatores genéticos, traumas ou exposições ambientais. Ambientais é no contexto geral e também dentro do ambiente familiar, que é muito, muito propício a muitas mudanças, tá? Na criança, no jovem, no adolescente, em tudo. Que isso também caracteriza as adaptações emocionais. Mas lá na frente eu vou contar um pouquinho sobre isso, tá? Em outras lives a gente entra nisso. Hoje eu vou passar em um pouco para que vocês entendam sobre o meu trabalho, tá? E aí, também, durante o desenvolvimento, né, dessa criança, os prejuízos vão desde as limitações em várias áreas do indivíduo, eu falo do indivíduo ou da criança, ou quem quer que seja da idade, tais como disfunção da atenção, disfunção da memória, disfunção da percepção, disfunção da linguagem e da solução de problemas. A solução de problemas não é solução de problemas matemáticos, né? A gente para e pensa assim, mas a criança não vai saber resolver um problema, uma resolução de problemas. Não. É resoluções de problemas para a vida. Resoluções de situações que você precisa fechar um ciclo para abrir outro. Terminar algo para começar outro. Não trago isso só da criança. A criança também, ela tem que finalizar uma atividade, né? Quando eu falo de transtornos de aprendizagem, ela tem que terminar uma atividade para ela começar outra.
Ela não vai ser um polvo que ela vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Nós adultos tentamos fazer isso, pois sempre algo vai dar errado, né? Com certeza, sempre algo tende a não dar certo, né? Então, quando eu falo de disfunção da solução de problemas, é solução de problemas na vida, dentro da nossa rotina social, dentro do nosso convívio social, dentro em todas as áreas da nossa vida, tá? E disfunção também de interação social, tá? Então, tudo isso é os prejuízos, são as limitações dentro das nossas áreas, das áreas do desenvolvimento, das áreas dos neurotransmissores. E onde mora o neurodesenvolvimento? Ele acontece tudo dentro do nosso sistema nervoso central. Por isso que se transforma, que acontece na genética durante a gestação, né? A fecundação, a gestação e também o pós-parto, seu desenvolvimento e todo o crescimento, porque ele visa, né? Então ele é antes, durante e depois, né? Eu sempre digo assim que as disfunções, elas nunca nos deixam, porque nós estamos em constante aprendizado. Então a gente tem que entender que a aprendizagem, ela não é só escolar, a aprendizagem é para nossa vida, para o nosso cotidiano. A gente aprende todos os dias. Isso não é um clichê. Todo mundo fala, mas a gente aprende constantemente. Desde o abrir os olhos ao acordar, nós estamos aprendendo. É um dia de cada vez, né? A gente entende que a gente precisa aprender constantemente. E esse é o foco principal do meu trabalho, é a aprendizagem. E aí eu vou falar um pouquinho da neuropsicopedagogia. Por que a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, muitas pessoas se confundem isso. Por que psicopedagogia e neuropsicopedagogia? Vou explicar para vocês também sobre isso, tá? Para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa dinâmica. Gente, eu quero que vocês participem. Boa noite, Aninha, minha sobrinha linda. Boa noite, pai. Boa noite para quem está chegando aí. Também quero que vocês participem, tá? Podem mandar perguntinhas aí. Eu estou olhando nos comentários, dúvidas. Se estiver bom, se o áudio tá bom, as explicações estão fundamentadas. Se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar, tá? Se está muito complexo, às vezes eu uso muitas nomenclaturas, tá? Pode perguntar e pode ir falando aí, tá bom? Vamos movimentar esses comentários, tá? Porque eu preciso da participação de vocês. Hoje também é dúvidas e perguntas e necessidades de tirar alguma. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então é esse o momento. Boa noite, Dai. Seja bem-vinda a essa live. Água, né? Porque preciso de água. Então vamos lá. Então eu vou falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. O porquê e por que surgiu a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia. Então assim, boa noite, querida. O que acontece? Na verdade, ela é quase a mesma coisa, mas a função, né, dentro da neuropsicopedagogia, ela é uma junção, né? Ela é uma junção de três conhecimentos, tá? Eu quero que vocês compreendam muito, porque a psicopedagogia, ela só coloca 2 junções, e a neuropsicopedagogia, ela acrescenta 3 junções. A psicopedagogia, ela junta somente a psicologia cognitiva, que seria a psicologia comportamental, tá? E a pedagogia. Então, são 2 áreas que elas se unem dentro da psicopedagogia. Claro que ela tem áreas específicas que atua dentro do comportamento do cérebro, tá? E dentro da aprendizagem. Mas não é só aprendizagem de educação ou aprendizagem escolar, não. É a aprendizagem num todo. E a neuropsicopedagogia, ela tem um outro tipo de abordagem que ela entra mais um conhecimento. Então, ela tem uma tríade de conhecimentos. E quais são? A neurociência,
que é o funcionamento, que a gente estuda o funcionamento do cérebro humano. A psicopedagogia comportamental, que daí une o cérebro e o comportamento. E a pedagogia, que é a educação e a aprendizagem. Então, por isso que a neuropsicopedagogia, ela tem um fundamento maior. Por quê? Porque ela engloba mais uma área de conhecimento. Não vamos desmerecer a psicopedagogia, claro que não. Ela também nos ajuda. Mas o que diferencia entre elas? A psicopedagogia pode avaliar? Pode, mas até certos critérios, né? Então, a área de avaliações do sistema nervoso central, que nós seríamos o funcionamento do cérebro, ela entra mais dentro da neuropsicopedagogia. Então, nós temos uma grande escala de avaliações. Então, nós estudamos efetivamente as avaliações e de que forma acontece, como fundamentá-las dentro, né, cientificamente. Então, por isso que a neuropsicopedagogia, ela nos dá esse leque maior. Claro que a psicopedagogia também pode avaliar, mas ela avalia até alguns critérios. A neuropsicopedagogia, ela já tem um leque maior para as avaliações, tá? Então, a neuropsicopedagogia, vamos lá repetindo, retomando, a neuropsicopedagogia, ela é uma junção de conhecimentos. Então, a neurociência, a psicologia comportamental e a pedagogia. E tudo isso é em prol da educação e de suas possibilidades em aprendizagem, habilidades e estratégias. Por quê? Para favorecer a aprendizagem, tá? Então, por isso que a neuropsicopedagogia, ela vem para fechar. Não que ela vai ser melhor que a psicopedagogia, não. Elas estão juntas, tá? Só que nós temos uma área maior de conhecimento. É como se diz, a neuropsicóloga. A neuropsicóloga também, ela se fundamenta dentro da neurociência, que também a capacita a estudar o funcionamento do cérebro, que também é dentro da mesma forma que nós, neuropsicopedagogos. Nós também estudamos o funcionamento do cérebro, só que a nossa parte dentro da neuropsicopedagogia é a aprendizagem, tanto a aprendizagem comportamental, como funcional do cérebro, como dentro da educação, em várias áreas. Então, quando a gente fala aprendizagem, a gente fala da educação e aprendizagem num contexto geral, num todo, num contexto amplo de conhecimento, tá? Alguma dúvida, gente? Vamos lá, vamos movimentar esses comentários aqui. Estão gostando? Deixem aí se tá muito maçante, se tem alguma dúvida, tá? Então eu tenho que contar o porquê também, né? Que como que acontece, né? Os atendimentos na clínica. Por que eu falo assim? Por que eu tenho como que eu tenho que chegar até o atendimento? Ou como que procede os atendimentos como no meu espaço? Eu digo pelo meu atendimento. Eu não vou dizer pelo atendimento de outras pessoas, porque cada um tem a sua particularidade. Então, eu estou dizendo sobre os meus atendimentos e como eu faço esse procedimento. Nos meus atendimentos, assim, é da seguinte maneira. Eu primeiro tenho o meu agendamento, que seria uma primeira consulta. Claro que eu não vou deixar o meu paciente lá sem entender o que vai acontecer. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar. Mentira, eu vou acolher. Primeiro eu vou acolher, né, as angústias, as dúvidas, as necessidades do meu paciente. Porque todas as vezes que eu vou atender, chegam sempre com dúvidas, com medos e com dizeres e que disse e que eu acho que é aquilo outro. Então esse momento é que eu vou só receber. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda a essa live, querida. Um beijão pra você e até amanhã, né? A gente se encontra. E o que acontece, gente? Na verdade, eu preciso entender qual é a necessidade de chegar até o meu atendimento, né? Então, por isso que eu digo assim, que é o momento de acolher,
de entender, né? Por que as pessoas chegam com tanto medo no meu consultório? Por que as pessoas chegam com tanto receio? Eu tenho medo de ser um transtorno, de não ser, de taxarem meu filho, ou dele não conseguir entrar no mercado de trabalho, ou isso ou aquilo, né? Então, assim, não é bem assim. A gente precisa conhecer, né? A gente precisa entender, mas para tudo isso acontecer, preciso avaliar, né? Então, essa primeira consulta que eu sempre convido os meus pacientes é para isso. Eu vou acolher, né, o meu paciente, eu vou entender qual é a necessidade, né, o que ele quer do meu trabalho, eu vou apresentar qual é a forma que eu trabalho, e aí sim, eu vou falar o que ele precisa. Aí cabe ao meu paciente entender se é por esse caminho que ele quer ir ou se é pelo outro caminho que ele quer ir. Por quê? Porque eu preciso avaliar, eu não posso intervir uma criança ou um adolescente ou um jovem, quem quer que seja, a idade que seja, né? Eu não posso intervir sem saber o que aconteceu, né? Porque eu recebo um paciente, digamos que eu recebo uma criança, né? Eu tenho pacientes que iniciam comigo 4 anos, eu tenho pacientes até de 50 e poucos anos, então não tem idade, né, para poder se conhecer, né? Então, esse é o primeiro momento. E depois que eu tive essa conversa com o responsável, quando é um adulto também, eu vou mostrar, eu vou entender a angústia, por que ele chegou até mim, né? Quando é menor de idade, sempre eu prefiro que primeiro atendimento seja o responsável, tá? Então, sempre assim, até a adolescência, eu prefiro que o primeiro atendimento seja o responsável. Por quê? Porque eu preciso conhecer a fundo. Aí, quando é um adulto que já chega para entender, né, algumas áreas da vida, porque já passou por tantas coisas e já vivenciou tantas coisas, mesmo assim eu tenho que recordar da sua infância, né? Então, é o momento de acolher essa primeira consulta. E depois eu tenho um trabalho muito importante, que é criar um vínculo com o meu paciente, para que ele possa se sentir tranquilo, para que ele possa confiar, para que ele possa se abrir, entender que realmente ele pode confiar e se abrir, para que a avaliação seja tranquila, para que após a avaliação, a intervenção e a reabilitação cognitiva, ela seja efetivamente alcançados os objetivos, seja eficaz. Então, não adianta eu tentar forçar o meu paciente ou tentar que ele busque a força uma situação que não é, né? Que não vai acontecer. Não, primeiro eu tenho que criar um vínculo, criar um laço afetivo, entender como que ele funciona, entender aonde ele quer ir, entender quais são os seus pontos fortes e os seus fracos, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele gosta, como ele não gosta. Então é muito importante eu entender, né, o meu paciente. Mas, claro, né, que para tudo isso e para mim chegar até aqui, até onde eu estou hoje, não foi à toa, teve um processo, né? E daí, assim, chegaram várias perguntas e dentro das perguntas que hoje, claro, eu vim apresentar o meu trabalho e convido vocês a conhecerem dentro das redes sociais o meu trabalho e como que tudo isso acontece, tá? Eu convido vocês no dia a dia, podem me chamar também no direct para mais informações ou para agendar alguma consulta. Eu convido vocês pode me chamar nas redes sociais que nós trocamos figurinhas, tá bom? Então, assim, diante de tudo isso, né? A busca, diante de todo esse momento, o que eu busco mesmo incessantemente é desenvolver habilidades dos meus pacientes e também criar estratégias na aprendizagem. Porque, assim, várias idades, dentro de várias idades, e para cada uma
tem um atendimento adequado à sua idade. Eu priorizo sempre a conexão, eu acolho, eu tenho uma conexão que ela não pode deixar de acontecer. E durante os meus atendimentos, tá? Tem também uma dica, né, para quem está assistindo aí que é psicopedagoga ou que não, né, ou para pais ou para os curiosos que estão por aí, né, me assistindo. Eu agradeço, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Mas assim, eu tenho um clichê fundamental que é um padrão. Quando eu estou atendendo, eu preciso também ter uma tríade, porque eu sozinha não vou fazer nada. Primeiro eu preciso ter, se estuda ou se mesmo que seja escola ou faculdade, ou se esteja estudando, se seja um estudante, eu também tenho que vivenciar, eu tenho que visitar a escola. Também eu preciso da parceria da família e a parceria também do atendimento multidisciplinar, porque muitos dos pacientes eles vêm com uma demanda de atendimentos multidisciplinar, que eu digo assim, de outras especialidades que eles precisem, né, dentro dessa especificidade, tipo fonoaudióloga, psicóloga, psicomotricista, que é o psicomotor, terapeuta ocupacional. Então nós temos uma gama de equipe para que isso possa acontecer. Mas quando não, aí eu tenho que ter a tríade escola, família e terapeuta, que seria a neuropsicopedagoga, que seria eu como terapeuta. Então, para mim, isso para mim é primordial. Eu não deixo. Então, eu visito, eu conheço. Muitas vezes não estuda. Então, às vezes, o problema de um jovem que chega até mim não é a faculdade ou não é a escola propriamente dita, é o ambiente de trabalho. Muitas vezes eu recorro, sabe, a entender como é o comportamento deste jovem ou desse adolescente. Muitos também me procuram como o primeiro emprego, né, que são os, menores aprendizes. Então eu atendo isso. Às vezes eu faço visitas para entender como é o comportamento desse adolescente, desse jovem, dentro do seu ambiente de trabalho, tá? E isso é primordial para as avaliações. E dentro da família, né? Então, às vezes é casado ou quando é criança, eu questiono isso para os pais ou responsável. Quando é um jovem, eu questiono também para os pais ou o seu parceiro, sua parceira, né? E quando é um adulto, ou para sua esposa, ou para os seus filhos, muitas vezes, né? Para os seus pais, se ainda estiverem vivos. Então, tem sempre essa sintonia. E o atendimento, ele tem que existir essa tríade. E não adianta. Ele tem que ser assim. Escola ou trabalho, a família eu digo num contexto geral, e o atendimento do terapeuta, tá bom? Mas nada acontece e nem assim, eu vou falar sobre com propriedade disso, porque na verdade, dentro de todos esses 42 anos de tanto estudo, eu entendi mais a fundo os transtornos do neurodesenvolvimento por ser portadora de 2 dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então eu falo com propriedade. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, até tem uma pergunta aqui que me mandaram lá na caixinha de perguntas, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, a primeira pergunta tá assim, ó. Depois até eu chegar nessa pergunta que eu iria falar para vocês. Aqui, ó. Por que você fala com tanta propriedade dos transtornos do neurodesenvolvimento? Me perguntaram. Então eu vou responder agora na live. Eu falo com propriedade porque eu sou portadora de 2 dos transtornos do neurodesenvolvimento. O primeiro é o transtorno do espectro autista. O meu nível é 2 de suporte. Quando eu falo porque é com comorbidades. Eu tenho uma comorbidade que também é o TDAH moderado. Então, por que eu falo com tanta propriedade? Porque o meu diagnóstico é um diagnóstico tardio.
Eu recebi meu diagnóstico aos 42 anos, esse ano ainda que eu recebi o meu diagnóstico. Então eu demorei 42 anos para entender o porquê de tantas dificuldades em algumas das áreas da minha vida. Desde a infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta e até chegar a essa idade. Então, depois dessas avaliações, que eu tive um fechamento do diagnóstico, eu entendi que foi uma libertação. Por que uma libertação? Porque realmente a gente entende aonde mora os nossos prejuízos, as nossas dificuldades, as nossas limitações em algumas áreas da nossa vida. Tipo profissional, tipo no relacionamento, na interação social, que eu digo interação é o convívio mesmo social, na motivação social, eu me sentir motivado, né? Claro que você não vai estar bem todos os dias, mas você precisa se sentir motivado, né? E naquela cognição social. A cognição social é o comportamento social. Quando a gente fala de cognitivo, de cognição, é os nossos comportamentos, tá? Então, às vezes, nós adultos temos alguns comportamentos meio aleatórios, algumas coisas assim que fica, né, muito a desejar. E aí a gente precisa de uma avaliação, uma ajudinha, né, de algum especialista. Então, eu já respondi a primeira, né? Por que eu falo com tanta propriedade? Porque eu vivencio alguns dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, por isso eu falo com tanta propriedade. Que muitas vezes eu já, no primeiro instante que eu vou conhecendo, no segundo ou terceiro atendimento que eu faço com algumas crianças que não têm o diagnóstico ou que têm algum diagnóstico que não é preciso, que ainda está meio sendo avaliado, eu já tenho um posicionamento. Porque é muito nítido dentro do vivenciar o espectro e dentro do vivenciar um TDAH. Tanto os dois, eles são níveis de suporte idênticos. Nível 2 e o moderado significa que nós precisamos de um suporte de outra pessoa, né? De uma outra pessoa que possa nos orientar quando a gente está saindo dos trilhos, puxa e coloca nos trilhos. Esse é o suporte que a gente precisa. Às vezes a gente quer voar, aí tem que chegar alguém e falar assim, volta para a terra, né? Digamos, volta que não é por aí, é por aqui. Mesmo que você não aceita, mas a gente precisa desse suporte. Então vamos lá para as perguntas e respostas, tá? Porque senão a nossa live vai ficar muito comprida, eu tenho que terminar, tá? Eu sei que vocês estão gostando, tá? Tem bastante comentários aqui. Que bom, estou muito feliz que vocês estão aqui. E convido vocês também para que, depois de eu terminar essa live, envie, compartilhe com essas pessoas para que elas possam entender um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, sobre o meu trabalho e também deixe nos comentários, após a live, a publicação da live, pode deixar dúvidas nos comentários ou também algumas dúvidas relacionadas ao que é ou como é o meu trabalho, de que forma acontece, tá? Eu vou estar respondendo todos lá nos comentários. Bora então? Vamos lá para as perguntas que chegaram nas minhas caixinhas de perguntas lá durante os stories que eu fui passando desde domingo até... Não, sábado, domingo e segunda, tá? Então, várias perguntas, algumas repetidas, então daí eu não deixei, mas eu selecionei 8 para me responder agora e depois eu vou respondendo nos stories, tá bom? Então, a primeira é assim, ó. Qual o suporte que um autista nível 2 com diagnóstico tardio necessita? Então, eu acabei de dizer um dos suportes, né? A gente precisa de suporte em várias interações, né? Boa noite, Silvia. Boa noite, psicos. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui, tá? E quem não assistiu desde o início, eu convido que assistam depois, que essa live está maravilhosa e com muitas dicas e informações, tá? Agora eu estou no momento de perguntas e respostas, tá? Bora lá participar.
Então, assim, eu vou responder essa primeira pergunta aqui. Qual o suporte que o autista nível 2 com um diagnóstico tardio necessita? Ele necessita do suporte de quê? Primeiro que ele já recebeu um diagnóstico tardio, né? Independendo da idade, a gente precisa... É como se... Quando a gente, como pai, recebe um diagnóstico, tem o dito luto, né? E também não se deixa de ter um luto que seria assim, a gente engolir um sapo com as garras, né? Com tudo que a gente precisa entender, né? Então, quando o diagnóstico é tardio, a gente precisa entender, compreender, né? E buscar muita informação para compreender o porquê desse diagnóstico. É a primeira coisa, é entender isso. E não é sozinho que vai conseguir. É buscando um profissional para que possa te ajudar nas suas dúvidas e nas suas angústias. Porque quando a gente tem um diagnóstico tardio, até que a gente comece a entender e a digerir, essa palavra mesmo, a digerir esse diagnóstico, essas informações, tudo isso, não é do dia para a noite. Não é assim, ó, como uma gotícula de purpurina que isso vai se espalhar e você já vai ficar pronto, tá? Então, assim, você precisa mesmo de ajuda profissional para te direcionar, para te falar e sempre ter um ponto de equilíbrio. Por que um ponto de equilíbrio? Alguma pessoa que possa te puxar, opa, é por aqui, opa, é por aqui. Você precisa desse suporte, né? Quem é nível 2 sabe da necessidade de ter alguém para te direcionar, te dar a direção de muitas coisas na sua vida. Tanto a criança também, quando tem um diagnóstico de autismo nível 2, ela precisa de direção, ela precisa de repetições, mas antes de tudo ela precisa que a família também aceite e inclua. E o autista também, adulto, tardio, ele também precisa se sentir incluído, né? Incluso nessa sociedade. Aí vem o grande medo, né? Que até tem uma outra pergunta relacionada a isso, ó. Como é o autismo e o mercado de trabalho? Como que é o autismo dentro do mercado de trabalho? Também tem isso, dentro de um diagnóstico tardio, né? E também, quando nós temos o diagnóstico precoce, as mães sempre ficam com medo. Ai, mas e lá na frente, meu filho ou minha filha vai poder trabalhar, ela vai ser normal, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo. Ela pode ser o que ela quiser. E também o tardio também. Ele pode ou ela pode ser o que ela quiser. Basta ela entender aonde moram as suas habilidades. Aonde você tem facilidade de se desenvolver. Por quê? Porque quando a gente automatiza e quando a gente entende onde mora as nossas habilidades, tudo se desenvolve. Porque quando a gente ativa as habilidades, as dificuldades, elas ficam abaixo. Então você entende que você precisa trabalhar elas, criar estratégias para que elas se igualem às habilidades e às dificuldades. Que essa dificuldade não vai ser um mundo, que isso não vai ser uma procrastinação, ou que eu vou deixar, eu não vou fazer porque eu tenho isso, eu não vou fazer porque eu tenho aquilo. Não, gente. Eu, portadora de autismo nível 2, tá aqui na live meu pai, minha mãe, meu filho, que não deixam mentir. Eu nunca fiquei procrastinando ou esperando algo de alguém, assim, você tem... Não. Por mais que eu tivesse muitas dificuldades em várias áreas da minha vida. Eu tenho prejuízos, assim, gritantes. E muitas pessoas me perguntam, por que você é tão funcional? A questão é que a vida ensina. E por que a gente diz para ter um diagnóstico precoce? Para que a vida não ensine da pior forma possível. E quando a gente tem um diagnóstico tardio, ela já deixou muitos traumas, né? Então, aí é que tá. As nossas dificuldades, quando a gente tem um diagnóstico tardio, são os traumas que a gente tem que desenvolver mecanismos e estratégias para poder desenvolvê-los, para poder entendê-los,
né? Então, é essa sistemática que a gente precisa entender, né? E fazer com que isso aconteça, tá? Então, por que a gente precisa entender isso? Porque o autismo, ele precisa do mercado de trabalho. E grandes empresas, elas ainda não estão, digo com propriedade, elas não têm conhecimento para incluir os portadores de autismo. Não tem. Muitas áreas profissionais ainda precisam de muito conhecimento e entender que o autismo não é uma doença, e sim é um momento, como a gente sempre fala, não é uma doença que ela vai passar. Nós somos portadores e isso nunca vai passar. Então a gente tem que reabilitar e reaprender a como se sentir incluído na sociedade. Então não é uma doença que vai passar. É nós que temos que ficar brigando conosco, entendendo como é, refazendo muitas coisas várias vezes para poder entender como é que tem que ser feito. Ah, é fácil? Não. Quem disse? Então, assim, muitas vezes a gente precisa mudar a área de trabalho, muitas vezes a gente precisa entender que precisa de uma mudança, uma inovação, para que a gente se sinta bem no mercado de trabalho e para que a gente se sinta incluído naquele ambiente de trabalho e não excluído, que as pessoas não passem e olhem, não liga não, ele é autista. Não faz isso não, porque ele é autista. Não, a gente tem que se sentir incluído. Eu digo isso com propriedade, né? Eu, como professora, esse ano eu tive que... Aqui, ó. Eu faço as lives e eu estou aqui com o meu crachá. Por quê? Porque eu informo a todas as pessoas que eu sou portadora de 2 transtornos do neurodesenvolvimento. E eu não escondo isso. Mas chega pais para mim e perguntam, mas como que você consegue dar aula se você é autista? Mas como que você consegue ser uma neuropsicopedagoga se você é autista e tem TDAH? Eu posso ser o que eu quiser. Você também pode. A criança, o jovem, o adolescente, o adulto, ele pode ser o que ele quiser, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que é seu direito ser portadora, né, de algum dos transtornos do neurodesenvolvimento e que a gente precisa de respeito. A gente não é um incapacitado que a gente não vai deixar de fazer por conta dos nossos transtornos. A gente vai ter uma certa dificuldade, mas a gente vai realizar. E eles têm que respeitar os nossos limites, as nossas limitações. Só isso. E tá tudo bem. Eu às vezes tenho que dar aula com o abafador? Tenho. Às vezes eu tenho o sensorial, às vezes, descompensado? Sim. Mas eu me permaneço na sala de aula, meus alunos não conseguem visualizar. Eles já sabem quando eu preciso usar o abafador, que eles sabem que eu estou ouvindo eles, né? Só estou abafando o ruído, o barulho que está me incomodando, mais nada. Mas eu não vou deixar de ser uma profissional, não vou deixar de ser uma mãe, sou mãe de 3 filhos, não vou deixar de ser quem eu sou por ser portadora de autismo. Então, o mercado de trabalho, ele tem que entender que o autismo não é uma doença, que os transtornos do neurodesenvolvimento não é uma doença que vai passar. Nós somos portadores de uma doença que é para a vida. E nós precisamos que as empresas, o mercado de trabalho inclua os portadores de neurodesenvolvimento, os transtornos do neurodesenvolvimento, e que eles entendam sobre tais transtornos. Que nós somos PCD, nós somos portadores de deficiência. Somos, e daí? Mas nós não somos incapazes de realizar o que a gente quiser. Não, nós só temos os nossos direitos e precisamos de respeito. Ponto. Só isso. Tá? Então, respondendo sobre o mercado de trabalho. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Quais os sintomas do TDAH em idosos? Não diferencia. Só que nos idosos, nós temos a perca sensorial, que é os estímulos sensoriais. Então, se confunde muito com o TDAH.
que nós temos que estimular o funcionamento do cérebro. Então, por isso que às vezes você tem que diferenciar quando você avalia o TDAH no idoso, se às vezes é uma perca de uma função cerebral, né? Ou se realmente é um transtorno. Então, há diferenças quando você vai avaliar um TDAH, tá? Então, os sintomas são muito parecidos, porém, a gente tem que entender os sintomas. Se realmente é um TDAH ou se é perca do funcionamento cerebral, tá? Então, no idoso é um pouquinho mais complexo, para mim poder explicar todos os sintomas e os mecanismos. Então, ele tem uma particularidade dentro dos sintomas, tá bom? Mais uma pergunta. Como e quando percebo a necessidade de procurar um profissional para um possível diagnóstico? Eu acho que quando você percebe que o seu filho ou sua filha ou quem quer que seja não esteja, não digo normal, ou ela está num momento de sofrimento, de angústia, de às vezes de comportamentos inadequados, de comportamentos repetitivos, de não aceitação de não conseguir limitar, né? Falo não. Ou quando você chama muitas pessoas, mesmo sendo adulto, você chama, a pessoa não escuta, chama, mas não é porque ela é surda, não. É porque realmente ela não percebe. Então, assim, tem muitos pontos de percepção. Quando você tem muitas áreas no adulto, quando você tem muitas áreas na sua vida que você tem prejuízos, que você tem muita dificuldade, que é no profissional, que é na área da educação, no aprendizado, que é na área profissional, que é na área sentimental, né? Então, assim, você precisa entender de todas essas áreas e buscar um profissional. Não tem que ter vergonha de buscar isso. Na criança, a gente tem que perceber os comportamentos. No adolescente também. No jovem, ele tem que entender que ele precisa de ajuda. E no adulto também. Ele precisa buscar e entender a necessidade de buscar ajuda. Sempre. É só dessa forma que você entende. Opa, eu não sou melhor que ninguém, não sou mais que ninguém, eu preciso de ajuda. Só isso. Aí você entende que você precisa de um profissional. Qual a idade recomendada para uma avaliação psicopedagógica? Ou que seja neuropsicopedagógica? Na verdade, não se tem idade. Mas os protocolos, eles iniciam a partir dos 2 anos e 8 meses. Tá? 3 anos é o melhor. A partir dessa idade, depois eu não tenho mais idade para avaliar, tá? Então, assim, se percebe e a partir dos 2 anos e 8 meses já pode iniciar a avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica, para poder entender se há possibilidades de algum transtorno do neurodesenvolvimento, tá bom? Fica a dica. Eu já respondi porque você fala com tanta propriedade dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui outra. Por que você é tão funcional e não parece ser autista? Isso é o que eu recebo muito no meu direct. Você fala que é autista, mas você nem parece ser autista. Autismo não tem cara. Autismo, ele é um espectro único. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua propriedade, cada um é cada um. Então, ele não tem cara. E eu sou funcional porque a vida me ensinou a ser funcional. Mas só eu sei o quanto eu sofri para chegar até aqui. Sem ter terapia, sem ter intervenções, sem ter reabilitações cognitivas. Quando eu falo reabilitações cognitivas, é reaprender os meus comportamentos inadequados e transformá-los em adequados, tá? Eu tô correndo um pouquinho para mim não prolongar nessa live, tá bom, gente? Mas, assim, tô muito feliz que tem muitos assistindo essa live, tá? E tô gostando muito dos comentários. Tô muito feliz em estar proporcionando esse momento, essa troca de informação.
E aí a última pergunta que eu acho que eu vou deixar para a próxima live, que eu tenho que contar, é uma história longa, que tá me perguntando assim, ó, qual foi a sua trajetória até chegar à neuropsicopedagogia? Então essa pergunta eu vou deixar para a próxima live, para a próxima segunda-feira, que daí eu vou contar um pouquinho sobre a trajetória, como foi a minha trajetória até aqui, até chegar nesse momento da minha vida profissional e pessoal, tá? Estou em novo espaço, em novo ambiente, vocês viram que eu mudei um pouquinho, né? O fundo, né? Não estou com a minha prateleira cheia de livros, mas com a minha simplicidade e a minha humildade, só mostrando realmente o conhecimento. E eu fico aqui porque já está estourando o nosso horário, nosso tempinho, e eu não quero prolongar, mas eu deixo já esse subtema, né? A minha trajetória até chegar, né? Como foi a minha trajetória até chegar à neuropsicopedagogia, tá? E eu agradeço a participação de todos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Quem não assistiu, envia, compartilha, tá? E convido vocês também a me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever no meu canal do YouTube, que lá também vai ter muitas dicas, muita informação, tá? Eu vou estar passando muitas coisas por lá também. E eu convido vocês a estarem participando. Assim que eu publicar essa live, vocês já podem compartilhar e indicar para quem vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até segunda-feira que vem. Tchau para vocês e até!